Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da declaração do governo americano em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, classificando essas organizações como organizações terroristas, como de fato são, né? Nós que somos aqui do Brasil, nós que sofremos com isso na pele, com a corrupção, com a criminalidade, né, com o terrorismo, em especial as pessoas que moram em periferia, né, que vivem sob o jugo dessas organizações terroristas, sabem, né, o que de fato elas sofrem. Então, assim, inclusive o governo brasileiro, eles sabem que de fato essas organizações são organizações terroristas. Mas por que o governo não as classifica? Primeiro, né, porque a gente sabe que o governo tem uma relação profunda, uma relação praticamente umbilical, né, com o crime organizado no Brasil. A gente sabe que as grandes esferas do poder brasileiro, da política, têm relação íntima e profunda, né, com o crime organizado. Só você dar uma pesquisada rápida aí, né, os casos que vazaram, que, assim, são muitos casos que existem, né, em off, mas nem todos vazam. Mas alguns que vazaram, você pode dar uma pesquisada rápida e você pode encontrar. Em relação com o prefeito, com senadores, com deputados, enfim. A gente sabe, né, e por que o governo brasileiro não classifica? Então, como eu falei anteriormente, por conta dessa questão da relação e porque também o Estado vai acabar reconhecendo, se caso fizer isso, né, que perdeu a mão, que isso é um fato, né, que de fato não tem mais controle sobre o território nacional. Isso é um fato, isso é uma realidade, né, mas eles não querem admitir. Então, assim, realmente, cara, é uma questão extremamente difícil, extremamente complexa, né, em relação ao nosso dia a dia, em relação à política brasileira. Então, assim, é um fato, né, que essas organizações são organizações terroristas. Todas as suas atitudes, todos os seus feitos são perfeitamente enquadrados, né, pelo menos na minha opinião, perfeitamente enquadrados em organizações terroristas. Então, assim, o governo brasileiro, como eu já falei, né, os principais vagabundos, os principais terroristas que estão em Brasília, né, que são eles que têm relação, o governo Lula, o governo Bolsonaro, todos os vagabundos que têm relação profunda, né, com essas instituições, ou melhor dizendo, com essas organizações. Então, assim, isso daí, o que de fato vai implicar na nossa vida, né? A priori, essa declaração dos Estados Unidos está voltada ao sistema financeiro, com o suporte às empresas que têm relação do PCC ou do CV. Então essas empresas, elas sofrerão um forte embargo, né, do governo americano. Assim, um prejuízo a priori financeiro, né? Então, assim, obviamente que o Brasil não é a Venezuela, né? Não é tão fácil que os Estados Unidos façam uma operação, né, semelhante àquela que ele fez na Venezuela por uma série de motivos, né? Lá a gente sabe que de fato na Venezuela era um narcogoverno. A gente sabe que quem governava ali de fato era um chefe de facção, né? Era o chefe de uma organização terrorista, né? Um Maduro. Então, assim, existe a relação também do petróleo, né? Que de fato a Venezuela é um dos maiores produtores mundiais. Então, assim, existe uma série de explicações, uma série de motivos, né, para que os Estados Unidos fizessem isso na Venezuela. No Brasil não é tão fácil assim. Isso não impede que os Estados Unidos possam agir em conjunto com as forças brasileiras, né, através de inteligência e tal, para executar algumas operações e atingir o crime organizado. Não estou dizendo que isso não é impossível, isso é possível. Mas agir de forma autônoma, digamos assim, invadindo o território brasileiro e fazendo, enfim, aquilo que eles fizeram na Venezuela, não creio que seja tão provável, não seja provável que aconteça aqui no Brasil. Não acredito que seja por esse caminho, né, que vai acontecer. Mas, assim, é óbvio, né, é uma vergonha absurda, né, que a gente não consiga, né, como povo, reconhecer que os nossos políticos, né, que os políticos o pessoal da classe política no Brasil está extremamente envolvido, né, com essas organizações. Não são com essas organizações, com banqueiro, com corrupção. A gente viu aí o caso do Daniel Vocado, que comprou a política, né? O cara praticamente comprou a esquerda, a direita, tudo. O cara saiu distribuindo grana para que todo mundo ficasse na mão dele, como de fato ficou. Então, assim, cara, é complicado. Enquanto o povo não abrir os olhos, não perceber, não tomar uma atitude, né? Não, de fato, assim, reconhecer o poder que o povo tem de mudança, né? De fato, de mudança de mentalidade.
não querer se curvar à corrupção, porque, cara, se você é um cara que age de forma corrupta no seu dia a dia, é um cara que se acostumou, né, e se entregou à corrupção no país, porra, então assim, você está sendo praticamente igual aos políticos, só que em outras esferas de valores, né? Enquanto os políticos roubam milhões, você está roubando ali 50, 100, 200 reais, enganando alguém. Então assim, claro que eu não vou generalizar, existem brasileiros decentes, trabalhadores, gente de bem, a gente sabe disso, mas enquanto alguns, né, se curvarem para esse tipo de corrupção e de fato não aprenderem a votar e escolher, a gente vai ficar na mão desses vagabundos sempre, né? Então assim, o vagabundo do Flávio Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos, tirou uma foto com o Trump, né? Praticamente sentado no colo do Trump, né? Para que pudesse fazer algum tipo de palanque político e ganhar alguns votos aqui no Brasil dos imbecis, né? Sabendo o povo que de fato pesquisa, sabendo que o vagabundo do Flávio Bolsonaro também está envolvido com o Vorcara. A gente viu aí, né, os áudios que vazaram, ele pedindo grana, né, para aquele filme patético do pai dele, Vagabundo, né, que na verdade aquele filme ali nada mais né, que um artifício para lavar dinheiro, né, e colocar dinheiro no bolso do Eduardo Bolsonaro, do outro filho vagabundo que está lá nos Estados Unidos, lutando contra o povo brasileiro, né, pedindo para que mamando lá o Trump, para que o Trump viesse taxar o povo brasileiro, né, dizendo, em outras palavras, né, que ele falou, se houver um cenário de terra arrasada, né, nas palavras dele mesmo, se houver um cenário de terra arrasada, eu vou me sentir vingado. Ou seja, em outras palavras, ele quer dizer que o povo brasileiro se foda, né, se os Estados Unidos quiser taxar, que taxe mesmo, o que importa é que eu vou me sentir vingado. Então assim, o que esperar do povo que ainda vota nesses vagabundos, né, dos Bolsonaros, do vagabundo do Lula também. O que esperar desse povo, porra? É complicado, é frustrante. Então, assim, é lamentável, né, que isso esteja acontecendo com o nosso país. É lamentável que outras instituições, né, outros países tenham que interferir em coisas tão necessárias, né, aqui no nosso país. Coisas que nós devíamos resolver, mas infelizmente a gente sabe que contingente a gente tem. Policiais preparados. É claro que existe policial corrupto também, vagabundo, mas enfim, existe isso em qualquer instituição. Mas a gente sabe que tem policiais que são preparados, que conhecem como o crime funciona aqui, mas estão de mão atadas. Porque a instituição, né? Porque o governo, porque o código defende o vagabundo. Por quê? Porque o código é feito por vagabundos para vagabundos. Então assim, é complicado. É complicado que a gente... E os Estados Unidos não está fazendo isso porque está pensando no bem-estar do brasileiro. Não, foda-se. Os Estados Unidos está fazendo isso porque está pensando no seu território também, né? Para que essas influências e para que esse crime organizado também não venha interferir no território americano e para que eles possam adquirir alguns votos, né? Através do seu prestígio, do seu suposto prestígio que ele tem aqui no Brasil, o Trump, né? Usando o Flávio Bolsonaro, para que ele possa adquirir alguns votos e para que o Brasil possa ficar na mão dos Estados Unidos. Então, é simples. O país não tem... não pensa no bem-estar do outro. O que o país tem em relação ao outro é interesse. Ponto. Estados Unidos, Brasil, qualquer país, né? Quando ele olha para o outro país, melhor dizendo, não é pensando no bem-estar daquele país. Os Estados Unidos olha para o Brasil e ele vê interesse, grana. É só isso. Então assim, é lamentável, né? É triste, mas é a verdade. Então assim, forte abraço, Deus abençoe a todos.